Gente, vou começar, viu? Que é o seguinte, na aula passada, no finalzinho da aula, eu disse assim para vocês. Gente, não se esqueçam que nós vamos iniciar a nossa próxima aula com moléculas anfifílicas, né, anfipáticas. Cuidado, esse termo anfifílico, anfipático, quer dizer que a molécula tem parte polar e parte apolar. Ou seja, ela se solubiliza tanto em ambientes aquosos, como também pode interagir com ambientes, né, oleosos, né, apolares. Então ela interage, essa molécula, tanto em ambientes polares quanto em ambientes apolares. Interessante que o termo anfótera também pode ser usado aqui. Lá na inorgânica, o termo anfótera é muito usado para definir acidez e basicidade, né? Substância que tem caráter ácido e caráter básico ao mesmo tempo. Aqui o termo pode ser usado para definir moléculas que têm caráter polar e apolar ao mesmo tempo, tá? Um exemplo disso, eu tenho o sabão, estrutura do sabão, observe. Ela tem esse grupo R aqui, essa cadeia não é uma cadeia pequena, tá, gente? É uma cadeia longa, é derivado de ácido graxo. Lembrando, ácido graxo são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, isso é derivado de ácido graxo. Então, essa cadeia R aí é uma cadeia longa. Inclusive, caiu uma questão no Enem, achei super interessante no ano que caiu, porque ele pegava um carboxilato, né? No caso, um sal orgânico, e perguntava qual deles poderia representar a estrutura de um sabão. Era só isso a questão. Aí, evidentemente, todo mundo foi para o carboxilato primeiro, né? Ah, o sabão é um sal orgânico. Aí anularam as outras alternativas, aí ficaram duas. Um que a cadeia tinha 4 carbonos e o outro que a cadeia era longa, tinha mais de 10 carbonos na cadeia. Aí qual era a resposta? Evidentemente, o de cadeia longa, tá? Então, o sabão é um sal derivado de ácido graxo. E ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Então, fique bem atento a isso. Sabão é uma molécula que tem parte apolar e parte polar. A parte apolar é a cadeia carbônica, a parte polar é esse grupo carboxilato aqui. Então, ele é uma molécula anfifílica, uma molécula anfipática, uma molécula anfótera. Olha para a estrutura de um detergente. O detergente, geralmente, são sais de ácido não graxo, geralmente sulfônico, tá? Existem outras classes de detergentes, aniônicos, catiônicos, anfotéricos, tá? Não iônicos, tem vários tipos de detergentes. Mas, no caso especial desse aqui, que são os sulfonatos, que são derivados do petróleo, observe. Essa cadeia R aqui também é uma cadeia longa. Um detergente muito utilizado é o paradodecilbenzosulfonato de sódio, uma cadeia com ramificação com 12 carbonos na cadeia. Sulfonato é a parte polar do composto. A cadeia carbônica é a porção apolar, enquanto que o grupo sulfonato é a porção polar. Os detergentes, cuidado, diferente do sabão, o detergente pode ou não ser biodegradável. O sabão sempre é biodegradável por conta da origem. A origem do sabão é origem animal ou vegetal. Já o detergente não, origem do petróleo. Dependendo da sua cadeia lateral, esse grupo R, ele vai ser biodegradável ou não biodegradável. Detergentes de cadeia R ramificada são não biodegradáveis. Detergentes de cadeia R linear, maior superfície de contato, são biodegradáveis. A gente pode criar uma questão, não é nem assim. O cara te dá várias estruturas de detergentes e ele perguntar para você qual deles representa um detergente não biodegradável. Você vai ter que olhar para a cadeia R dele. Se a cadeia for ramificada, não biodegradável. Se a cadeia for linear, biodegradável. Perfeito? Então, olha aqui, ó. Eu vou botar aqui R, tá? Para você não esquecer. Linear. Detergente biodegradável. R ramificado. O que você acha? Hoje nós fabricamos detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis? Evidentemente que biodegradáveis, né? Antigamente, gente, se fabricava de maneira irresponsável detergentes não biodegradáveis. E eles ficavam espuma na superfície da água, impedindo a entrada de oxigênio, impedindo a entrada de luz. E o processo culminava em eutrofização do corpo hídrico. Tá? Cadeia ramificada, não biodegradável. Então, cuidado com isso, tá?
Outra coisa, ó, botei o etanol aqui. Existe um teste que a gente usa para determinar o teor de álcool na gasolina, que é o chamado teste da proveta. Inclusive já caiu no Enem várias vezes o teste da proveta. Tá? Você pega uma solução salina de cloreto de sódio e 50 ml, pega 50 ml de gasolina, coloca ambos numa proveta de 100 ml, faz, né, agita um pouquinho, todo o álcool que está dissolvido na gasolina passa para a solução aquosa, através de interações e ligações de hidrogênio, né? Por que que isso acontece? Ora, por que que o etanol ele se dissolve tanto na gasolina como se dissolve na água? É porque o etanol tem duas porções. Ele é também uma molécula anfipática, uma molécula anfifílica. Ele tem a parte apolar, que é a cadeia carbônica dele. Lembra, carbono é apolar. Quanto mais carbono estiver, mais apolar é o composto. E ele tem a porção polar dele, que é essa hidroxila aqui. Então ele tem parte polar e parte apolar. Então o sabão é o quê? O sabão, o etanol é uma molécula anfipática. O sabão é o quê? Uma molécula anfipática. O detergente é o quê? Uma molécula anfipática. Não esqueçam disso, tudo bem? Então, anfifílico, anfipático, quer dizer o quê? Moléculas que têm parte polar e parte apolar. Então interage tanto no ambiente apolar, como também interage no ambiente polar. Vamos ver a diferença de sabão e detergente. O sabão é um sal de ácido graxo. O detergente é um sal de ácido não graxo. Geralmente se usa o ácido sulfônico, a origem do petróleo. Origem, animal vegetal para o sabão, detergente, origem, petróleo. Ambos são moléculas anfifílicas. O que quer dizer anfifílico? Parte polar e parte apolar. São também chamados de tensoativos. Gente, isso já caiu tanto no Enem, o fato do sabão e detergente ser tensoativo. Você sabe o que quer dizer tensoativo? É capaz de diminuir a tensão superficial sobre a água, porque ele quebra pontes de hidrogênio. Puxa a setinha aí, tensativo. As moléculas que diminuem a tensão superficial na água. Olha, cuidado que são chamados também de surfactantes. Existe um surfactante, gente, o surfactante do bebê, no pulmão do bebê, tá? Ó, você sabe que o bebê está imerso lá no líquido amniótico, não é verdade? Aí, à medida que o pulmão vai ficando maduro, se não tivesse surfactante, o bebê ia se afogar, né, no líquido amniótico. Mas ele respira não pelos pulmões, né? Ele respira o sangue, ele recebe o sangue da placenta da mãe oxigenado, né? Mas detalhe, quando ele nasce, ele tem um surfactante dele. E ali protege ele para que o líquido amniótico, gente, ele não seja absorvido pelos pulmões, escorre. Que é uma questão super massa no Enem, segunda aplicação, falando de moleabilidade. Deixa eu explicar isso para vocês. Por exemplo, você jogar água bem aqui, agora, à medida que a água for evaporando, ela vai ficando em forma de poças, né? Ela não escorre pelo piso todo. Porque a água faz pontes de hidrogênio com as outras moléculas de água, ficam unidas. Mas se eu jogar detergente com a água, na hora que eu jogar, a água escorre no piso todo. Por que isso acontece? Porque o detergente quebra as pontes de hidrogênio na água, porque ele faz uma interação com a água chamada íon dipolo. É mais forte que as pontes de hidrogênio. E aí escorre, as moléculas de água não ficam juntas. Não formam poças. Bem interessante isso. Tá? Fiquem bem atentos, o Enem adora cobrar questões envolvendo, né, tensoativos. Aí você diz assim, professor, e se fosse cair uma questão falando disso, o que você acha que poderia cair? Preste bem atenção. Vocês já viram que os insetozinhos, eles conseguem ficar na superfície da água, né? Por conta da tensão superficial. Existe um experimento bem simples que a gente faz em laboratório para mostrar isso. A gente pega um becker com água e coloca talco. O talco fica na superfície da água. Por quê? Por conta da tensão superficial. Mas aí eu coloco uma gotinha de detergente do lado. O que acontece imediatamente? Todo, né, talco que está na superfície passa para onde? Para o fundo. Por quê? Porque na hora que o detergente começa a
a quebrar as pontes de hidrogênio, a tensão superficial diminui, aí o talco afunda. Armadilha para mosca. Você está no sítio, sabe o que você faz? Você pega uma tampa rasa, coloca sabão em pó, sabão, detergente, o que você quiser. E aí espera ela pousar. Na hora que ela pousa, ela afunda. Você pega um monte de inseto. Tá? Não, maldade não, porque ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai liberar as larvas ali naquela água. Então, para evitar que isso aconteça, né, é questão de saúde, você pode, né, fazer você pega elas lá, né? Armadilhazinha para elas. Gente, emulsificante, o que é isso? Ah, porque interage com quem? Solubiliza moléculas apolares, né? Gorduras, né? Solubiliza moléculas apolares, como gorduras, né? Ó. Gorduras. Gente, um exemplo disso aqui, que solubiliza gorduras. A bile. A bile é o sabão do nosso corpo. Ela age emulsificando as gorduras, formando micelas, transportando essas gorduras, tá bom? Gente, cuidado, sabão falha. Sabão falha na presença de água dura ou em meio ácido e o detergente não falha, tá? Vamos lá. Vamos ver a ação do sabão. Gente, ó, a ação do sabão, vamos ver aí do detergente. Tanto o sabão quanto o detergente são moléculas muito parecidas, né? Porque elas têm parte polar e parte apolar. A parte apolar eu chamo de cauda, que é essa aqui, ó. E a parte polar eu chamo de cabeça. Cauda, cabeça. Cauda apolar, que é a cadeia carbônica, e aqui é a cabeça polar. As duas moléculas são similares. Gente, então como é que ela vai interagir na gordura? Lembre-se que a gordura é o quê? Apolar. Você lembra daquela regra semelhante dissolve semelhante? Então, a parte apolar interage com a gordura e a parte polar, que é a cabecinha, interage com a água. Quais são os tipos de forças intermoleculares envolvidas nessas interações? Por exemplo, entre a parte apolar e a gordura, a interação é chamada de dipolo induzido. O dipolo induzido também é conhecido como dipolo instantâneo, dispersões de London ou forças de Van der Waals. Entre a parte polar e a água, cuidado, a interação é chamada de íon dipolo. E entre as moléculas de água, a interação é ligação de hidrogênio. A minha pergunta é, sabe por que detergente e sabão é tensoativo? Porque quando ele interage com a água, a interação íon dipolo é mais forte que a ligação de hidrogênio. Aí o que acontece? Rompe a ponte de hidrogênio. Aí ele interage com a água, ou seja, as moléculas de água não vão ficar mais próximas umas das outras, uma vez que vai romper as ligações de hidrogênio entre elas. Vamos ver, ó. Falha do sabão. Gente, o sabão falha na presença de água dura e o sabão falha em meio ácido. O que é água dura? Gente, água dura é uma água rica em sais de cálcio e magnésio. Por exemplo, Campo Maior, tem muita água dura em Campo Maior. A água de Campo Maior é salobra, né? Tem alguém de Campo Maior aqui? Não, né? Ótimo. Em Campo Maior, certo? Tem uma água que não é muito boa, então as pessoas consomem geralmente o que é água mineral, tá? E ela, quando vai tomar banho, o sabão não forma espuma. Não espuma o sabão, gente. Fica formando uns gruminhos, tá? Que é justamente uns sais, uns carboxilatos insolúveis. Por exemplo, ó, quando o sabão age com uma água rica em cálcio e magnésio, água do mar, por exemplo. Água do mar é uma espécie de água dura. Não espuma, gente, tá? Ou seja, você produz uns grumozinhos e esses grumos são precipitados, são sais precipitados, são carboxilatos insolúveis. No caso aqui, carboxilato de cálcio. E essas substâncias são o quê? São, ó, insolúveis, precipitam. Não limpa direito, gente, tá? Não limpa direito.
e meio ácido, também o sabão falha. De que forma? Caiu uma vez no Enem, eu achei também uma questão muito inteligente e interessante. Qual era o meio que o sabão agia melhor? Se era o meio ácido, se era o meio básico, ou se era o meio neutro. A prova é essa equação de deslocamento de equilíbrio aqui. Como o sabão é um sal derivado de um ácido graxo, e você sabe que um ácido graxo é um ácido carboxílico, e os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, não é verdade? Eles podem sofrer hidrólise, esses ânions derivados desses ácidos, na presença de água. Ó, a hidrólise salina, lembra que ela só ocorre de que forma? É o cátion derivado da base fraca ou o ânion derivado do ácido fraco. Só o fraco sofre hidrólise. Então o sódio não sofre hidrólise, porque ele é derivado do hidróxido de sódio, que é uma base o quê? Forte. Mas o ânion sofre hidrólise do sabão. A hidrólise dele, a interação com a água, vai gerar o ácido graxo e libera hidroxila. Então vamos relembrar deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. Toda vez que o equilíbrio é perturbado por uma ação externa, o equilíbrio tende a ser restabelecido. Se eu tiver em meio básico, o que vai acontecer? Aumenta a concentração de hidroxila, desloca para a esquerda, aumentando a concentração de sabão. Ou seja, o sabão age melhor em meio básico. Mas se eu tiver em meio ácido, olha o que vai acontecer. Uma água ácida, né? Vinagre, né? Limão, tá? Uma água com vinagre, com limão. Eu vou estar aumentando quem? Eu vou estar diminuindo a concentração de hidroxila. Eu estou aumentando a concentração de H+, não é isso? Aí o H+ consome quem? A hidroxila, diminuindo a concentração de hidroxila. Então o equilíbrio se desloca agora no sentido de formar hidroxila. Então se desloca para a direita. O que vai acontecendo quando ele se deslocar para a direita? O sabão vai se transformar em quem? Em ácido graxo. Então a falha do sabão em meio ácido é a conversão do sabão em ácido graxo. Essa é a falha. Alguma dúvida em relação a isso? Essa gordura causa algum efeito fisiológico mediante o consumo dele? Não é bom, né? Porque você sabe que você tem uns cálculos, não tem? Os cálculos são formados a partir de oxalatos e também de fosfatos. Fosfato de cálcio, oxalato de cálcio, são os cálculos renais. Então, se tu está aumentando a ingesta de água desses íons, possivelmente eles podem se precipitar na forma de cálculos. Então, não é bom, tá? Não é bom ter uma concentração muito grande desses íons. Por que o detergente não falha o meio ácido? O detergente tem agente sequestrante, captura os íons cálcio, magnésio, tá? E ele não forma o ácido graxo como o sabão. Gente, caiu também uma questão no Enem, deixa eu mostrar aqui para vocês sobre tensão superficial ainda. Posso pagar aqui? Gente, alguma dúvida? Olha, acabou de me perguntar se tanto o sabão quanto o detergente reagiam melhor em meio alcalino, meio básico. Sim, tanto o sabão como o detergente interagem melhor em meio alcalino, meio básico. No entanto, o detergente não falha em meio ácido. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho sais biliares. Gente, qual é a composição principal dos sais biliares? Fosfolipídios. Como é que é a constituição do fosfolipídio? Ele é uma molécula anfifílica, o fosfolipídio? Vamos relembrar? Fosfolipídio é assim. Vou pegar a membrana, tá? Membrana celular. Aqui é a membrana celular. Você sabe que a membrana é uma bicamada fosfolipídica, não é isso? Conhecido também pelo nome de mosaico fluido. Então, gente, os sais biliares, eles são uma espécie de sabão do nosso corpo. Interagem justamente com gorduras, né, e transportam essas gorduras no nosso corpo. É o sabão do organismo. Rico em fosfolipídios.
são essas molequinhas aqui, né? Ó. Elas têm parte, essa porção aqui é a parte o que delas? Polar. E essa porção aqui que é o colesterol é a parte apolar. Aí eu me lembrei da membrana celular. E uma questão que eu acho que pode cair no Enem. A membrana é um mosaico fluido, né? Essa parte é polar, essa de cima. Essa parte aqui é polar. E essa porção toda aqui é a porção o quê? Apolar. Vocês sabem que isso aí é colesterol, né, gente? Beleza. Aí a minha pergunta é, para que um medicamento, um fármaco, seja bem absorvido, né, na membrana, quais são as características que ele tem que ter? Primeiramente, ó. Então, ó, para as substâncias serem solúveis na membrana, vou até botar não só fármacos, substâncias solúveis na membrana. Olha, gente, substâncias solúveis na membrana, elas têm que ter alta apolaridade, ou seja, baixa polaridade, serem apolares, né? São apolares, né? Apolares. Mas se ela é apolar, ela não vai ter uma repulsão na hora que ela tiver isso, como é que ela Não, porque ela não se conecta direto. Acho que você lembra que existem proteínas, né? Existem outras aqui na membrana que fazem com que a molécula entre. Aí lá é que quero saber se ela vai se dissolver ou não. Porque o ambiente interno da membrana é um ambiente extremamente apolar por conta da presença de quem? Do colesterol. Isso, existem proteínas transportadoras, né? E vão botar a molécula para dentro. Outra coisa, a molécula não pode ser grande. Senão essas proteínas não vão ter como jogar essa molécula para dentro. Então, detalhe, baixo peso molecular é importante, não pode ser uma molécula muito grande, não. Mas o mais importante é a polaridade, em termos de dissolver, né? Baixo peso molecular. O mais importante é a polaridade. Outra coisa, as substâncias não podem ser iônicas, estarem na forma ionizada. Porque na forma ionizada é a forma que as substâncias são eliminadas em veículos aquosos. Por exemplo, o medicamento, ele não pode estar ionizado. Porque se ele está na forma de íons, o que vai acontecer? Ele vai ser solubilizado em meio aquoso, vai ser eliminado pelo suor, pela urina, pelos líquidos corporais. Então, ó, se encontra na forma não ionizada. Isso vale para medicamento, isso vale para outras substâncias que se dissolvem na membrana. Aí, gente, outra coisa. Eu acho que eu falei sobre pesticidas na aula passada. Sobre organofosforados. Que eles se bioacumulam no nosso corpo, principalmente no tecido adiposo. Eu também falei, se eu não me engano, sobre as vitaminas. Que as vitaminas lipossolúveis, elas se acumulavam no nosso corpo, principalmente no tecido adiposo, e aí eu teria uma ingestão diária menor dessas vitaminas, uma vez que elas se dissolvem no tecido adiposo. Tá? Já as vitaminas hidrossolúveis são eliminadas com maior facilidade, portanto, consequentemente, elas necessitam de menor ingesta diária, maior ingesta diária, porque elas são liberadas nos líquidos corporais. Vitamina hidrossolúvel, maior ingesta diária. Vitamina lipossolúvel, menor ingesta diária. Gente, pega a lista de exercício aí. Mas dá pra gente fazer pelo menos umas duas, três questões, né? Não, gente, agora não. Tá tão bom. Tá tão bom, né, gente? Mas tudo bem, ó. Faça o seguinte. Faça essa listinha, tá? Eu já dei um monte de spoiler dessa lista aqui já. Um monte de spoiler dela. Então aí na próxima aula a gente resolve, ok? Combinado? Tira as dúvidas.
Gente, um abraço. Tchau, tchau. Entendeu?